Excelência, poderia esse interrogatório ser realizado sem a imagem? Doutor, eu tenho reservado esse benefício apenas àqueles que têm feito acordo de colaboração. Então eu não tenho uma base Compreendo. legal, certo? Bem, então nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Antônio Palocci Filho. Senhor Palocci, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa é a oportunidade também que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Prefiro falar, Vossa Excelência, o que Certo. for perguntado, e se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de, antes de responder a questões, fazer uma breve contextualização dos episódios, se o senhor permitir. Eu, na verdade, em geral, eu faço algumas perguntas e ao final eu dou um espaço para o Como o senhor preferir, fazer qualquer não há declaração problema. adicional Como o senhor que o preferir. senhor preferir. Então, se o senhor não se importar, eu Não, preferia tá bom. deixar para o final. Ótimo. Até porque tem algumas questões que talvez acabem ficando prejudicadas pelas minhas perguntas do Ministério Público e dos demais defensores. Ótimo. Mas ao final o senhor pode ficar tranquilo que eu lhe dou um espaço para fazer qualquer declaração, ou qualquer contextualização, qualquer manifestação de defesa. Certo? Ótimo. Embora, senhor Palocci, embora a sua carreira política seja relativamente notória, só para esclarecer, eu gostaria que o senhor me relatasse a partir de 2002 a sua atividade política. Tá, em 2002 eu deixei a prefeitura de Ribeirão Preto, para a qual tinha sido eleito no ano 2000, então fui prefeito pela segunda vez de 2001 e 2002, com a vitória do presidente Lula para a presidência da República. Ele pediu para que eu fosse para Brasília para ocupar o Ministério da Fazenda, então deixei a prefeitura e fui para o Ministério da Fazenda, onde fiquei até março de 2006. Certo. Em 2006 fui candidato a deputado federal, fui eleito deputado federal até dezembro de 2010. Nesse ano eu decidi não mais ser candidato, eu estava encerrando minhas atividades políticas e a presidente Dilma me convidou para participar de sua campanha, então participei da campanha dela, disse que me comprometi com ela de ficar um ano e pouco em seu governo e participei no fim 6 meses de seu governo. Em junho de 2011 eu deixei o governo da presidente Dilma. Depois disso não tive nenhuma atividade política, mas apenas atividade privada de consultoria econômica e financeira e assessoria empresarial. Perfeito. O senhor participou da campanha, a primeira campanha presidencial do presidente Lula? De 90 e... Não, desculpe. que ele foi eleito. Isso. Eu participei. E qual que era a sua função nessa Minha campanha? função, na época, o programa de governo do presidente Lula era coordenado pelo prefeito Celso Daniel, que era prefeito de Santo André. E ele foi assassinado naquela oportunidade, antes do início da campanha. Então, eu era prefeito de Ribeirão Preto. Na época, o Lula queria muito alguém com experiência administrativa para dirigir o programa de governo dele. O prefeito Celso Daniel fazia esse trabalho, programa de governo. Quando ele faleceu, o presidente me chamou para que eu ocupasse essa posição de coordenador do programa de governo da coligação do presidente Lula. O senhor também participava da parte de arrecadação, de recursos de campanha? Não. Nesse ano não tinha nenhuma responsabilidade nessa área de arrecadação e recursos. E na campanha de 2006 o senhor participou? Na campanha de 2006 eu era candidato também, então aí eu, diferente da campanha de 2002, eu não participei da estrutura da campanha. Em nenhuma função, nem programa de governo, nem... Foi a campanha talvez que eu menos tenha participado, porque havia como norma, se uma pessoa é candidato, ele não deve participar da estrutura de uma campanha, porque conflita interesse, conflito de agendas, conflito de posicionamentos, né? Então normalmente quem são candidatos não participam de uma coordenação integral de campanha. Então, em 2002 eu não era candidato, participei integralmente. Em 2006 eu era candidato, então participei muito pouco, quase nada praticamente. Eu
Da O senhor tem uma campanha ideia presidencial. da campanha presidencial, fiz a minha Tá, campanha. sim, perfeito. O senhor tem uma ideia, eu não fui a nenhum comício da campanha presidencial, por exemplo, em 2006. 2010, voltei a participar intensamente da campanha na coordenação. Entendeu? Na campanha de 2006, só para deixar claro, parece que está implícito, mas o senhor participou de arrecadação para a campanha presidencial? Não, o que aconteceu, e isso aconteceu em 2006, acredito que não em 2002, foi que os tesoureiros do partido ou da campanha às vezes pediam para que eu falasse com o empresário que estava contribuindo, que eles estavam com necessidades, que seria importante se eu pudesse reforçar com um ou outro empresário a necessidade de uma participação maior. Tá? Então, devo ter feito isso sim em 2006, com 2 ou 3 empresas a pedido dos tesoureiros. Mas assim, nunca tive acompanhamento da questão financeira. Como eu disse, em 2006 não tive acompanhamento de nenhuma área, na verdade. Certo. Fiz eventuais atividades da campanha, mas bastante afastado da coordenação dela, diferente de 2002 e 2010. Em 2010, o senhor participou da campanha presidencial? Sim. E o senhor fazia o quê? Qual que era a sua função? A minha função era principalmente orientação e coordenação da área de programa econômico. Eu havia sido ministro da Fazenda, então a questão econômica era central na campanha, como em todas as campanhas presidenciais. Então eu trabalhava fundamentalmente a discussão do histórico da saída da crise de 2001, 2002, e principalmente do que seria o mundo e o Brasil depois da grande crise de 2008, que a chamada crise do subprime americana, que atingiu o mundo todo. Então havia toda uma discussão central na campanha de 2010 se os países emergentes conseguiriam escapar daquela grande depressão ou não. Então essa foi a questão central da minha participação na campanha de 2010. O senhor participou da parte arrecadatória na campanha de 2010? Não, eu não fazia parte, não era tesoureiro, não fazia parte da arrecadação, não acompanhava esse tema. E tinha um comitê, além do tesoureiro da campanha, do tesoureiro do partido, que trabalhavam em funções similares, mas com suas particularidades. Existia também aquele comitê financeiro oficial, né, que a lei determina. Certo. Nenhum, nem outro, nem outro. Em nenhuma das 3 situações eu figurava. E, de novo, em 2010, em algumas oportunidades, os tesoureiros da campanha pedia para que eu reforçasse com um empresário ou outro uma solicitação de apoio mais ampla, por causa de emergências, de dificuldades de campanha. Então, isso eu cheguei a fazer pouquíssimas vezes, na verdade, até porque a campanha a minha atividade da campanha consumia quase integralmente o meu tempo. Quem que era o tesoureiro ou responsável pela parte financeira da campanha em 2010? 2010 é o senhor José de Felipe Júnior. Ele era tesoureiro da campanha eleitoral, ele foi prefeito de Diadema. Na oportunidade, ele tinha sido já deputado federal. Em 2010? 2010. Ele foi responsável pela arrecadação da campanha, foi o tesoureiro da campanha. E o senhor João Vacari tinha algum papel nessa campanha? O João Vacari era tesoureiro do partido. Então o João Vacari, ele era... Uma coisa é a campanha presidencial, o seu tesoureiro se ocupa exclusivamente da candidatura presidencial, né? O tesoureiro do partido, ele tem que se preocupar, como é uma eleição para deputados, governadores, senadores, ele tem que se ocupar da campanha nacional, de 27 governadores, senadores, portanto, ter uma atuação um pouco diferenciada do tesoureiro da campanha presidencial, exclusivo, né? Perfeito. Nesse período que o senhor foi ministro da Fazenda, depois o senhor teve esse mandato de deputado federal, e depois o senhor teve esse cargo de ministro do chefe da Casa Civil, sim. Isso, né? O senhor também exerceu paralelamente alguma atividade de cunho privado? Nos períodos que eu fui ministro, nenhuma, zero. No período que eu fui deputado, eu constituí uma consultoria econômica e financeira e assessoria empresarial. Qual que é o nome dessa empresa? Chama Projeto, a empresa. O senhor era o proprietário? Eu era o principal acionista, não era o único, mas era o acionista principal. Quem eram os demais? Os demais eram 2 economistas. E qual que era a atividade dessa empresa? A atividade dessa empresa era principalmente
uma empresa onde oferecia a empresas cenários econômicos e perspectivas da política econômica do Brasil. Era essencialmente essa questão que essa empresa desenvolvia. E, evidentemente, eu desenvolvi na minha vida política algumas capacidades, outras não. Embora minha formação tenha sido medicina, mas eu acabei desenvolvendo Sim. capacidade mais em outra área, na área econômica. E isso me permitia ser ouvido e ser procurado de uma maneira bastante frequente por muitos empresários. Para o senhor ter uma ideia, por exemplo, na atividade política de ministro da Fazenda, eu deixei o governo depois de 3 anos e meio com uma boa dívida pessoal. E depois da quarentena, que era obrigado a fazer, eu fiz em 2 meses 20 palestras. Sim. E recebi nessas 20 palestras mais do que eu tinha ganho em 3 anos e meio como ministro. Certo. Então eu vi que ali eu podia fazer uma atividade legítima, legal, não era contraditória pela Constituição com o cargo de deputado federal. Aham. E eu exerci essa função. Nunca dei nenhuma consultoria para órgão público. Cheguei a fazer a convite de órgãos públicos, uma ou outra palestra em órgão público, para as quais não cobrei. Essa atividade da sua empresa, então, pelo que eu entendi, era estudos, consultas ou palestras? Uma coisa ou outra, ou consultas, ou estudos, ou palestras. Por exemplo, Também não, fazia intermediação de negócios? de negócios com o poder público? Não, com o poder público nunca. Eu até muitas vezes fui procurado para isso. Confesso que fui procurado e dizia para as pessoas que era uma coisa que eu não poderia fazer quando era deputado. Depois que eu deixei de ser deputado e voltei a atuar na empresa, eu poderia fazer. Mas Sim. mesmo assim eu dizia para os clientes que eu não faria intermediação junto a órgãos públicos por achar que não era adequado, por ter sido ministro. Essa atividade governo. privada do senhor, o senhor desenvolveu somente através dessa empresa? Só através da empresa, não tive. Nos primeiros meses que eu desenvolvi, eu não tinha empresa, Sim. então eu fiz como autônomo. Mas chegou a constituir, por exemplo, alguma outra empresa ou só essa Não, essa não, empresa só tem particular? essa empresa. Só tem essa empresa. E o senhor chegou a ter alguma outra fonte de renda, fora, Eu por só- exemplo, os rendimentos des- da empresa e o salário de deputado nessa época? Tá, deixa eu voltar só um ponto. Ah, perfeito. Quando eu fui pela segunda vez ao ministério, você vai ver pela documentação, pode parecer que eu mudei de empresa, eu passo a ser sócio de outra empresa. Acontece que quando eu fui convidado para ser ministro da Casa Civil, eu procurei a Comissão de Ética da Presidência da República e expus a situação. Falei, olha, eu tenho uma empresa, tá aqui, levei os documentos e pedi uma orientação sobre o que fazer, e disse que eu não queria fazer nenhuma atividade durante minha atividade como ministro, porque aí era incompatível. Claro. Não era como deputado, mas seria como ministro. A comissão me orientou a mudar a razão social da minha empresa, transformar ela numa administradora dos bens dela e fazer um contrato de administração de recursos com o banco onde eu tinha conta. De forma que, a partir do momento que eu assumi um cargo no governo já da presidente Dilma, eu não mais tive qualquer atividade na empresa, nem movimentei qualquer recurso da empresa em relação a aplicações financeiras, etc. Eu fiz um contrato de trustee com um banco Certo. para que ele administrasse esse recurso, segundo a orientação da Comissão de Ética da Presidência da República. Perfeito. Eu só não, Desculpa, eu perdi a sua pergunta. voltando a ela assim, no período que o senhor foi deputado, o senhor mencionou que tem essa empresa, teve essas atividades. A minha indagação é se o senhor tinha alguma outra fonte de renda, fora os vencimentos de deputado e os rendimentos que o senhor recebia na empresa. Na empresa. Não, eu assim, escrevi um livro, tive a renda desse livro, Sim. nada, outra atividade permanente. Prestei uma consultoria de curtíssimo prazo para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi uma consultoria internacional, mas aí eu recebi pela empresa, não teve, não sei se, não, desculpe, não recebi pela empresa, recebi como... Nada muito significativo. você quer dizer. Não, nenhuma atividade significativa, nem permanente, além da empresa e das atividades públicas. E depois de 2011, que o senhor deixou o governo, Tá.
do ministro? De novo eu perguntei à comissão de ética se eu precisava, aí diferente, não era, eu não ocupava uma área econômica, mas perguntei à comissão de ética se eu deveria observar a quarentena, eles disseram que sim. Então eu deixei minha empresa parada 4 meses, depois que passou esses 4 meses eu reativei a mesma empresa. Aí voltei à razão social que ela tinha antes de eu assumir o ministério, para ser uma empresa de consultoria econômica e financeira e assessoria empresarial. E retomei as atividades normais da empresa. A partir daí eu não tinha mais qualquer impedimento de contratar com o setor público, ou de fazer negociações com o setor público, mas decidi não fazê-lo. Achei mais do ponto de vista deontológico que seria melhor não fazê-lo, mas embora não houvesse nenhum, a partir daí, nenhum impedimento para que fizesse atividades com o setor público. Então não aceitei nenhuma proposta, recebi algumas propostas de palestras, atividades junto ao setor público, eu considerei melhor não fazê-lo. Na outra fase eu tinha feito 1 ou 2 palestras em órgãos públicos, eu não cobrei, achei melhor fazer e não cobrar. Dessa vez eu sequer fiz, achei melhor tomar a distância disso, por razões deontológicas. Né? Para eu ter uma ideia, essa empresa que o senhor tinha, o tamanho dela aproximadamente, ela tinha empregados? Ou era... Tinha em torno de 7 pessoas, era uma empresa pequena porque dependia muito da minha atividade. Certo. Mas quando precisava fazer estudos econômicos específicos, eu, como eu disse, tenho formação médica, então eu apanhava bastante no aspecto técnico. Sei. Por isso eu tinha 2 economistas que trabalhavam comigo nessa parte de projeção de receita de empresas, expectativa de receita futura, trazer valores a valores presentes, esse tipo de coisa, toda a técnica de estudo especificamente econométrico, vamos dizer assim. Eu não possuo essa especialização, então eu tinha economistas que faziam isso. Esses estudos que o senhor fazia, eles eram reduzidos a escrito ou eram um trabalho mais verbal? Desculpa. Era feito um estudo, escrito, algum documento? Tinha bastante coisa escrita. Nem sempre era escrito. Até digo que grandes questões que eu prestei de assessoria a empresas acabaram não sendo escritas, mas, por exemplo, vou lhe dar exemplo, se eu permitir. Claro. Na crise de 2008, os bancos internacionais fizeram uma coisa perigosíssima no Brasil, que foi oferecer aos empresários, quando os juros do Banco Central estavam em torno de 12%, se não me engano, 11%, os bancos internacionais visitaram as empresas nacionais oferecendo empréstimos a 5%. Isso foi uma coisa muito rápida, muito grande, muito significativa. Eu fiquei muito assustado com isso. Eu tentei de diversas formas entender do que se tratava, até que eu fiz com um dos clientes que eu atuava, eu fiz um estudo para ele, porque ele recebeu aquilo, falou, olha, eu tenho uma proposta aqui irrecusável, vou tomar milhões aqui, porque 5% eu nunca mais vou ter na vida. E eu li, foi o primeiro processo que eu li. Ali era o famoso derivativo cambial, que quebrou metade das empresas importantes do Brasil, porque os bancos internacionais propunham um juro baixinho, mais uma vinculação à taxa cambial. Se a taxa cambial variasse, se pagava um múltiplo daquilo. Para o senhor ter uma ideia, uma empresa que tomasse naquela oportunidade 350 milhões de reais, pagaria, meses depois, 5 bilhões de reais. Portanto, quebrando muitas empresas. Eu fiz um trabalho muito grande com os meus clientes e lhe digo que na lista das empresas que não fizeram esse contrato danoso, estão todos os meus clientes. Certo. Algumas indagações específicas aqui. O senhor fez parte do Conselho de Administração da Petrobras? Da Petrobras, fiz do início de 2003 até março de 2006. E depois, quando voltei ao governo, no governo da presidente Dilma, ela queria que eu fosse para o conselho, eu não queria, isso acabou empurrando essa decisão por tanto tempo que quando eu acabei aceitando a indicação, eu só fiz uma reunião. Fui numa reunião. E qual que era a sua posição de conselheiro ou de presidente? Conselheiro do Conselho de Administração, nunca fui presidente do Conselho. Como funcionava assim, essas nomeações de diretores? As nomeações? É. De diretores? Isso. Tá. De diretores, vamos dizer, a primeira vez
a montagem da diretoria foi uma montagem de indicações muito da própria, que vinha da própria empresa, porque obviamente a Petrobras era uma empresa de grande porte, não se pensava ali em colocar muitas pessoas de fora da empresa, dado a excelência da atividade Mas da havia empresa. influência político-partidária nessas Havia, nomeações? havia. O senhor estava lá, por exemplo, no período que o senhor Renato Duque foi nomeado, e há uma referência que ele teria sido nomeado por influência político-partidária do Partido dos Trabalhadores. O senhor tem conhecimento disso? Eu nunca vi uma reunião ou uma colocação formal a respeito disso, mas isso era comentado. Era comentado que ele tinha apoio do Partido dos Trabalhadores na sua indicação. Isso era um comentário que existia na época. Sei. Né? E o Paulo Roberto Costa, por exemplo, também foi Paulo nomeado Roberto no seu período. ele foi nomeado em substituição ao diretor Rogério Manso. E também foi uma nomeação técnica, para o conselho foi uma nomeação técnica, mas digo ao senhor que havia comentários também de um relacionamento dele com o PP. Sei. Mas não foi Mas indicações. isso não era de conhecimento Não, do conselho, não, quando ele não não. se tinha presente isso? O conselho Não, até quando o tinha que aprovar conselho, esses quando nomes? aprovava nomes e currículos. Currículos bastante técnicos. Na verdade, todas as pessoas, apesar de poder ter suas relações políticas, tinham currículos de 30 anos, 35 anos de trabalhos prestados na Petrobras. Então, o conselho olhava essencialmente as nomeações sobre esse prisma. E quem que encaminhava os nomes desses diretores para aprovação? Normalmente a presidência do conselho vinha, né? Não sei como isso tramitava no governo, porque nessa época eu era ministro da Fazenda, então não me ocupava de formação de governo. No começo do governo do presidente Lula, foi dividido tarefas de forma que eu fui nomeado coordenador da transição entre o governo do presidente Fernando Henrique e o governo do presidente Lula. Então eu fui nomeado funcionário público já no governo Fernando Henrique, em outubro para novembro. Então eu passei a ocupar cargo público no governo federal já nesse período, então me ocupei exclusivamente da parte de transição técnica. Haviam equipes e pessoas que cuidavam de montagem do governo, que não era o meu caso. O senhor Branislav Contic trabalha com o senhor desde quando? Acredito que depois que eu me tornei deputado federal, acredito que ele trabalhou na prefeitura de São Paulo, ele foi empresário antes disso, eu não o conhecia. Quando ele trabalhou na prefeitura também não o conhecia, sabia da existência dele. Foi depois que eu me tornei deputado federal, em 2006, ele trabalhou nesse período comigo. E qual que era a função que ele exercia? Ele tinha a função de assessoria, ele é uma pessoa muito qualificada do ponto de vista de relacionamento pessoal, de conhecimento empresarial, de conhecimento profissional, um profissional qualificado. Então ele recebia demandas, conversava com pessoas. Mas ele assessorava o senhor no legislativo ou na empresa? E no legislativo, depois que eu deixei, numa outra época, ele veio prestar serviço para minha empresa. E o que mais que à frente. Continuou fazendo? E o que ele começou a fazer dentro da empresa? Dentro da empresa, ele me ajudava na organização dos contratos, principalmente a organização dos contratos, na elaboração de relatórios. Ele tem conhecimento econômico de ter sido empresário, então ele ajudava nisso. Mas, assim, essencialmente a atividade, vamos dizer, de conteúdo da empresa era feita por mim no aspecto de política econômica e pelos economistas, no caso dos trabalhos mais técnicos. Certo. O seu relacionamento com o Grupo Odebrecht? Tá. O senhor teve, por exemplo, um relacionamento comercial com o Grupo Odebrecht, consultoria, por exemplo, na empresa? Tá. Não, nunca tive nenhum contrato com o Grupo Odebrecht. Nenhum contrato, não contato. Mas conheço o grupo há muitos anos. Nunca recebeu valores por serviços prestados por sua empresa ao Grupo Odebrecht? Nunca. O senhor acompanhou todos os depoimentos aqui dos demais acusados que a lei não estabelece, e o senhor conhece os termos da acusação,
E há uma referência na acusação que o senhor teria contatos frequentes com o senhor Uhum, Marcelo Odebrecht, que o senhor seria responsável por receber pagamentos, por organizar pagamentos não contabilizados do grupo a agentes políticos do Partido dos tá. Trabalhadores. O que o senhor tem a me dizer a esse respeito? O senhor prefere que eu faça uma exposição detalhada, respostas objetivas e rápidas? Eu quero fazer da Olha, maneira como o senhor achar mais eficiente. o momento Para o senhor. o momento da defesa é do senhor. O senhor pode só, peço para não se alongar muito Tá, nas respostas, né? tá. Então, bom, tá. Eu diria assim, meu relacionamento com a empresa é antigo, talvez desde o fim da década de 90, e ele se dava com o senhor, principalmente com o senhor Emílio Odebrecht. Posteriormente, também com o senhor Pedro Novis. No primeira etapa, não era o Pedro Novis, era o presidente da empresa, se não me engano, o senhor Álvaro Cunha, nos primeiros contatos. Depois, logo depois do Pedro Novis, então tinha algumas conversas com o Dr. Emílio e o Dr. Pedro Novis. Conversas, assim, muito sobre o Brasil, eles tinham muito interesse em conhecer o PT. Como eu era prefeito do PT, eles tinham muito interesse em conhecer a relação que o PT poderia ter com o governo. Eles falavam que viam o PT como um possível futuro governo e queriam conhecer o PT e conhecer experiências do PT Certo. concretas, tá? Então eu estive muitas vezes com eles sempre foram pessoas muito cordiais em termos desse relacionamento. Algumas vezes com o ex-presidente Lula, às vezes poucas vezes sozinho, a maioria das vezes o próprio presidente me convidava para ir, o seu Emílio Odebrecht me convidava para reuniões, eu tinha uma relação com eles. O senhor tinha contato frequentes com eles? Com Não era pessoas do frequente, grupo? nessa época não. Nessa época não. Tá. Mas eu acho que a época que interessa mais é um pouco Mais à a partir frente, né? 2002 para frente, né? De 2002 para frente, eu tive vários contatos e aqui, se o senhor me permite, há uma grande mudança, não é? Assim, do estilo e da gestão da empresa até o 2008 e depois de 2008, 2009, quando Marcelo Odebrecht assume. O estilo da empresa e da liderança muda radicalmente, não é? Em que sentido? No sentido de que o senhor tinha uma liderança. O senhor pode ver até nas pessoas do seu Emílio e do seu Marcelo atitudes, né, uma atitude diferente em relação ao detalhamento das suas agendas, a flexibilidade ou inflexibilidade das posições. Então isso Sim. mudou muito, Uhum. bastante, né? Enquanto tínhamos uma empresa que tinha uma discussão sempre de cenários amplos, de Brasil e mundo, perspectivas econômicas, etc. O Marcelo era um guerrilheiro das causas da empresa. Sei. Eu não estou aqui fazendo um julgamento pessoal, Não, entendi. É né? uma Quer dizer, crítica é um pessoal. ótimo pai de família, é uma ótima pessoa. Sei. Não estou fazendo uma crítica pessoal, estou dizendo de estilos. Uhum. O estilo do Dr. Marcelo era um estilo guerrilheiro das causas da empresa. Então, se em 3 reuniões com o seu Emílio não se tratava de um assunto sequer de interesse da empresa, em 10 minutos com o Marcelo se tratava de 5, 6 questões de interesse da empresa. Ele era muito ativo em relação às metas. E outra coisa que mudou, uma empresa de Emílio Odebrecht faz obras, olha o Brasil a longo prazo, ganha numa, perde na outra. É uma empresa que olha o mundo, está presente parece que em 10, 15 países, é uma coisa assim. Uma empresa de Marcelo olha projeto por projeto, se ele é rentável, se não é rentável. Então, eu Certo. queria lhe destacar essa diferença. Eu vou assim. interromper um minuto pelo Tá. tamanho do áudio e já retomo esse depoimento. Pode interromper.